Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, nós compartilharmos aí esses momentos juntos, tá bom? Um momento que eu gosto muito de participar com vocês. Deixa eu só abrir meu trabalho aqui. Agora abri, né? Então é muito bom participar com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, né? E nós devemos aproveitar o máximo possível esses momentos em que nós estamos falando principalmente sobre o Evangelho de Jesus e trazendo o Evangelho de Jesus para dentro dos nossos lares, porque é uma forma até de nós atuarmos como evangelizadores daquelas entidades espirituais que nos acompanham, né? Então é o momento do culto do Evangelho do lar. A gente põe uma aguinha para frutificar, né? Nós vamos falar sobre o Evangelho. É preciso que nós desliguemos as tomadas mentais, que a gente procure participar mentalmente o máximo possível do que foi trazido, né? Uma vez nós vamos falar sobre o Evangelho do Cristo, esse Evangelho que é a boa nova para nós, literalmente, né? Para que nós possamos realmente fazer disso um momento do nosso próprio engrandecimento espiritual. A gente costuma dizer que essa noite é nossa. É para nós que deixamos de fazer alguma coisa, que abrimos mão de algum programa, de algum passeio, de estarmos aqui hoje, mesmo que, né, de forma virtual, mas que não deixa de ser completa, não deixa de ser válida, para que a gente possa receber através das nossas ondas mentais, dos nossos pensamentos, que a gente vai tentar dirigir, fazer essa direção de pensamento com o tema de hoje, para que a gente possa receber os irmãos espirituais dentro dos nossos lares, assim como nós o fazemos durante o momento do culto do Evangelho, né? Isso que é muito importante. É preciso que a gente fique bem esclarecido com relação a isso. Quando a gente traz o Evangelho de Jesus, quando a gente desliga as tomadas mentais das nossas dificuldades, que todos nós temos, né? E de um dia fatídico de trabalho, com muitos problemas, com muitas coisas para resolver. Quando a gente para, e que a gente respira, e que a gente dedica esse momento para nós, é imprescindível que nós aproveitemos o máximo possível. Isso cabe a cada um de nós. Então, é desligar aí as televisões, o rádio, o telefone, e vamos prestar atenção no que foi trazido para todos nós, inclusive para mim mesmo, essa noite. A mensagem Amarás Servindo está no livro Alma e Coração, do Emmanuel, né? Que é um livro assim. É, quando eu encontrei esse livro e as mensagens nele contidas, eu achei assim, um Emmanuel um pouco diferente. Um Emmanuel assim, mais coração, mais alma, né? Menos orientador, menos disciplinador, isso que a gente conhece aí através das histórias do Chico, mas um Emmanuel irmãozão, como ele sempre foi, só que demonstrando maior e mais, né, essa posição através dessas mensagens. Não que nas outras mensagens ele não tenha sido também, né, gente? A gente faz um estudo da linha do Fonte Viva, do Pão Nosso, a gente sabe que todas as mensagens dele são altamente edificantes, né? Todas com base no Evangelho, não estamos fazendo uma distinção. Estou dizendo uma opinião minha. Nessa, eu achei o Emmanuel assim, mais irmãozão mesmo, mais passando a mão na nossa cabeça e chamando a gente, como sempre fez, para a nossa responsabilidade no trabalho de servir. Nós aprendemos com vários textos, várias mensagens dos irmãos espirituais que já estão na reticidade. E aí, ó, Emmanuel, Beato de Campos, né, André Luiz, Joana de Anjos, e tantos outros que são anônimos, que trabalham de forma anônima, com os médiuns, trabalhadores da Serra de Jesus aqui no Brasil e no exterior. Então, nós aprendemos com esses irmãos que a base da nossa evolução, a base do nosso crescimento espiritual está em trabalhar, está em servir, né? Mas trabalhar e servir com amor, trabalhar e servir com o coração, com alma e coração, como a proposta do Emmanuel nessa noite. Às vezes a gente aceita um ministério, a gente aceita um propósito de trabalhar, uma função numa casa espírita, por exemplo. Vamos falar do trabalho edificante espiritual, mas que isso não fica só entre o trabalho religioso, mas que ele se expanda para o nosso trabalho também convencional, porque nós devemos ser, né,
testemunhas vivas do Evangelho de Jesus em todos os lugares onde vivemos. Então, nós não vamos servir amando, amar servindo apenas no trabalho religioso. Precisamos fazer isso em casa, com nossos familiares, a gente sempre está falando isso, olha a família, né? Essa família consanguínea, que é o início do nosso trabalho com a família universal, né? Nós precisamos de começar a liquidar essas questões com os nossos familiares, não para que haja separação, distanciamento deles, não, mas para que a gente já tenha aprendido junto com eles, e eles também, né, venham aprender junto conosco, a caminhar conosco para onde? Para a família universal. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, mas eu estou tão cansado, em casa tem muitos problemas, as pessoas não entendem nada, não aprendem nada, mas nós precisamos nos fortalecer, porque essas são apenas as pessoas de casa, e as pessoas do mundo, e as pessoas lá de fora. Às vezes vivemos problemáticas com relação à diversidade de carismas dentro de casa, né? As preferências. Um prefere isso, o outro prefere aquilo. Imagina no mundo. Imagina com aquelas pessoas que a gente não tem esse tipo de convivência diariamente, onde a gente vai buscar novas experiências, onde nós vamos escrever novos capítulos da vida da gente. Então, isso deve ser, gente, o nosso pensamento. Né? O nosso pensamento. Por quê? Para que a gente não fique frustrado diante de uma nova experimentação aí para frente, quando nós voltarmos aqui no processo reencarnatório. Nós devemos ter isso na nossa cabeça. Nós amamos a nossa filha, nós amamos a nossa mãe, o marido, mas são irmãos que estão comprometidos conosco e que um dia, assim como nós, também deverão seguir outros caminhos. Ou seja, a busca pela família universal. Mas vamos então começar na mensagem, né, do livro Alma e Coração, que tem esse título, né? Amarás servindo. Na primeira estrofe, o Emmanuel diz o seguinte, ó, vamos prestar bem atenção. Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando as forças das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Então, o que o Emmanuel está querendo dizer com isso? Quando a gente ouvir comentários, né, acerca das coisas que acontecem, dos atentados, né, das notícias negativas da televisão, quando nós ouvimos comentários que nos conduzem, por exemplo, ao pessimismo, a um ponto de vista negativo, é o momento de nós mostrarmos que nós acreditamos que tudo acontece para o nosso aprendizado espiritual, que tudo acontece para o nosso engrandecimento espiritual, e que é o nosso dever iluminar o caminho onde há escuridão. Né? Onde há escuridão. Mas fazendo isso, não só na superficialidade das palavras, mas na profundidade das ações. Né? Nós não devemos ficar só no disse, mas sim mergulharmos, né, para as atividades, para as atitudes, para as ações que vão mostrar, vão ilustrar, vão nos fazer vivenciar aquilo que nós acreditamos. Quando a gente pensa, por exemplo, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que seja qual for a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Então, quando nós buscarmos esse pensamento para nós, né, que o amor de Deus, né, ele é universal, que o sol que brilha como uma demonstração do amor de Deus por nós, né, que existe esperança mesmo diante das maiores dificuldades, daqueles irmãos que ainda não conhecem Jesus. Quando nós percebermos isso, né, verdadeiramente, nós vamos estar levando essa nossa alma como uma lâmpada acesa, como o Emmanuel vem nos dizer agora há pouco, né? Para que a gente continue dando o nosso testemunho da melhor forma possível, nós precisamos de acreditar fielmente nisso, que embora estejamos vivendo momentos de provas, e que podem ser um tanto quanto difíceis para nós e para aquelas pessoas que amamos, a esperança no nosso coração, né, de que um dia tudo vai passar, de que um dia as coisas vão de melhorar, essa esperança que nós devemos nutrir e demonstrá-la para os nossos irmãos é que nos coloca num lugar de realmente espíritas cristãos. Aprendemos com o Espiritismo Consolador que o verdadeiro cristão é aquele que tem fortalecido em seu coração a máxima. Um dia tudo vai passar.
Um dia tudo passará. E quando a gente pensa nisso, nós devemos pensar também que os momentos de tranquilidade que estamos passando agora, o momento em que nós estamos mais harmonizados, é o momento que nós devemos aproveitar isso e mergulharmos ainda mais no trabalho de servir e amar. Por quê? O Dr. Bezerra de Menezes, né, em várias de suas belíssimas lições, mensagens psicografadas, ele chama essa atenção da gente. Nós devemos buscar a luz, buscar a Jesus nos momentos de tranquilidade para termos mais, entre aspas, facilidade de encontrá-la, né, de encontrar a luz de Jesus nos momentos de dificuldade. Né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos bem, nós estamos tranquilos, mas isso também pode passar. Por quê? Porque nós precisamos dar o nosso testemunho durante as provas. Ninguém cresce, ninguém evolui sem passar por provas. Ninguém. O espírito não vem no planeta Terra para viver feliz do 0 até os 70 anos. Ele vai passar por dificuldade. Se ele não passar, ele não vai crescer. Ele não vai evoluir. Então, essa deve ser a nossa linha de pensamento. Hoje eu estou tranquilo, minha saúde está boa, é lógico, eu faço por onde. Não que tudo vai se desencadear amanhã, porque o momento de tranquilidade vai passar. Não, existe essa possibilidade. Porque nós estamos aqui para darmos nosso testemunho. Quando a gente fala, nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós temos as nossas provas que nós escolhemos. As provas nós escolhemos. As expiações, os momentos de maior dificuldade, virão para nós no momento em que nós estivermos prontos para ela. Olha a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus. Né? Justificando assim o popular ditado que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas as expiações, que são, né, momentos mais sérios na vida do espírito, elas virão de acordo com o nosso preparo, de acordo com o nosso momento. Hoje nós estamos falando das provas, daquilo que eu pedi no mundo espiritual. Eu pedi no mundo espiritual, eu preciso passar por isso e por isso para o nosso envelhecimento espiritual. Então, esse momento de tranquilidade, ele pode dar uma mudada amanhã, e aí a gente vai estar fortalecido, porque nós estamos cientes de que tudo passa e que isso veio na minha direção para o meu aperfeiçoamento espiritual. Então, é ser perseverante, né, na fé, né, manter uma estrutura sólida para que esses momentos passem e a gente possa vencê-los. Não voltar para o mundo espiritual com as mesmas dificuldades, nos oferecendo aí uma nova oportunidade de vir com os mesmos problemas. Então, o aluno que repete nas provas, ele volta para o mesmo ano. Não é assim? Lá no colégio, não é assim? Não é? Para muitos, na faculdade. Faz um período inteiro, chega no final do ano, faz as provas durante o ano, chega no final do ano ele é avaliado se vai passar ou não. Se passou, ele vai para novas oportunidades, novos conhecimentos. Se não, vai voltar o ano que vem no mesmo. Assim somos nós também. Né? Se nós não passarmos nas provas que nós escolhemos, então nós vamos ter que voltar para revivê-las. Isso está ligado ao serviço e ao amor, porque nós vamos ter que passar por essas provas servindo e amando. Olha que bacana. Não adianta nós queremos liquidar as nossas contas com aquilo que a gente acha que tem com o universo, somente com o trabalho, com o pagamento. Não, nós precisamos de passar, fazer isso tudo com amor. Né? Sermos servos de Jesus amando. Na outra estrofe, o Emmanuel fala assim: mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e rancores o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. O que nós precisamos de buscar com relação a essa orientação do Emmanuel? Nós precisamos de buscar nessa orientação que o trabalho que eu vou fazer hoje, que eu estou fazendo hoje, seja ele em casa, com meus familiares, como muitos aqui, seja ele, né, nas instituições hospitalares, na minha filosofia religiosa, qualquer segmento em que eu me ofereça, tenho me candidatado para o trabalho remunerado financeiramente ou não, trabalho filantrópico ou trabalho remunerado, ambos eu vou ter que fazer com o sucesso do meu amor. Porque não existe nada nesse mundo pelo qual a gente passe
que a gente não possa tirar proveito disso espiritualmente falando, tirar uma lição disso espiritualmente falando, porque nós estamos mergulhados, inseridos numa lei de causa e efeito. E o Emmanuel ele compara essa lei, né, nós com essa lei, como os peixes no mar. Né? Então, os peixes estão envolvidos por um oceano, né? E assim somos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Estamos envolvidos por esses fluidos divinos, né? Por esse fluido cósmico que movimenta as nossas ações, que registra os nossos pensamentos e que nos direcionam para novos compromissos e que nos direcionam para compromissos assim que já são maiores do que aqueles que nós assumimos hoje. Quando a gente vence uma etapa, mergulhados nesse fluido divino, quando a gente vence uma etapa, existem outras se abrindo para nós, porque o nosso crescimento, por enquanto, ele é infinito. Né? Nós não temos um limite. Eu vou encarnar 100 vezes, está tudo certo. Não. Então, a gente vem resgatando aos poucos. E as provas e o meu trabalho, né? Quando eu encontro os obstáculos, vamos repetir a estrofe, mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e rancores, o espírito desprevenido amará servindo. E trazendo isso que o Emmanuel está dizendo para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Quantas dificuldades a gente às vezes encontra, né, para sermos bons chefes, bons orientadores, bons coordenadores, né? As dificuldades naturais que aparecem, porque elas também existem para o nosso benefício. Então, quando a gente começa a transpor essas dificuldades, a resolver os problemas, mas as pessoas acham que eu faço muito pouco, as pessoas acham que eu deveria ir mais ao centro, as pessoas acham que o trabalho deveria ser maior, ao invés de dar 45 cestas, deveríamos dar, por exemplo, 100 cestas. As pessoas podem achar o que elas desejarem achar acerca do meu trabalho. Mas quando eu tenho na minha consciência de que o que eu estou fazendo, por menor ou por maior que seja, é exatamente aquilo que eu posso fazer, é isso que está bom. Né? É a consciência. Quais são os meus propósitos para esse trabalho? Né? Quais são os melhores propósitos que eu tenho, que eu estou usando para esse trabalho? Ou, né, eu venho para esse trabalho porque eu preciso do meu engrandecimento espiritual, eu preciso do meu aperfeiçoamento espiritual. Eu não venho para esse trabalho por causa do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, né? Eu tenho coisa na minha cabeça, eu sou uma individualidade espiritual. Então, o meu trabalho pode não agradar o meu amigo, pode não agradar a minha amiga, pode não agradar o meu cônjuge, né? E isso não pode ser um obstáculo para frear, né, aquilo que eu escolhi para compromissos iluminativos. A árvore que sempre dá bons frutos é sempre aquela mais apedrejada. Então, quando você come, isso é um dito popular, né, gente? Então, quando você começa a trabalhar, começa a produzir, e quando você começa a mudar, né, porque você entra numa reta de autoconscientização, o trabalho chama a gente para isso, né? Por exemplo, você vai preparar uma palestrinha como essa, por mais, né, superficial que seja, vamos dizer assim, que a gente não temos condições de nos aprofundar mais pelo tempo, e, enfim. Mas quando a gente para preparar um trabalho desse, nós estamos fazendo isso de alma e de coração, né? Quando eu preparo, por exemplo, o almoço lá de casa, para as pessoas que eu amo, estou fazendo aquilo de alma e de coração. Se eu tiver consciência disso, está muito bom, está ótimo, isso é que importa. Vou dormir essa noite tranquilo, porque o que eu pude fazer, eu fiz. Né? De estar servindo a Jesus do meu modo, mas da melhor maneira possível. Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer porque me chamou de última hora, não, é fazer com apreço, com amor, com carinho, para que a mensagem seja passada. Eu estou falando isso no meu caso, mas assim, onde nós estivermos, o trabalho nosso convencional, se você é o supervisor, é o diretor, é o gerente, então você tem a obrigação moral de fazer ali o máximo e o melhor possível, inclusive para desenvolver as pessoas que estão colocadas no teu caminho profissionalmente para você, né, ensinar para elas, você promover essas pessoas. Né? Então é o momento de nós darmos o nosso testemunho. Nos importemos apenas se o nosso trabalho está proporcionando algo de bom para nós e para aqueles que nos cercam. É isso que é importante. Né? Tá bom, você está ensinando, está dando frutos, resultados. Não está dando
muitos resultados, grandes feitos, mas é o que pode ser feito nesse momento, está sendo feito com carinho. A nossa luta íntima para vencermos nossas próprias dificuldades deve ser constante, e só cabe a nós sabermos e sentirmos o que isso nos custa, né? Então, eu tenho as minhas próprias dificuldades, e eu não quero deixar com que essas dificuldades atrapalhem no meu trabalho, na preparação, na execução do meu trabalho. Eu quero, né? Mas só isso, só eu sei o quanto me custa, né? Vencer essas dificuldades íntimas para estar com vocês aqui essa noite. Quantas pessoas aí combateram o bom combate de Paulo nesse momento, deixaram de assistir novela, televisão, estão conosco aqui, juntos, né? Isso é muito importante. É nosso dever termos sempre a nossa consciência tranquila de que nos esforçamos o máximo em nossos melhores propósitos. Então, tá feito, tá bacana. É lógico que uma avaliação acerca do trabalho é válida, né, gente? Nós analisarmos, né, como é que foi. Pode ser melhorado? Pode. Onde? Né, vamos buscar outras biografias, ouvir, ler outras mensagens, e aí a gente traz uma biografia bacana. Hoje, por exemplo, nós temos duas aqui, né? Uma que é o livro Alma e Coração do Emmanuel, e a outra do Humberto de Campos, que, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho, que é Contos desta e da Outra Vida. Então, nós temos dois livros onde nós nos baseamos para fazer esse pequeno trabalho. Mas vamos para uma nova estrofe da mensagem. O Emmanuel fala assim: quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro, e daqueles outros que que partiram da terra, abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos do sacrifício, para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos, que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado do amor e serviço que te lograram. Quantos irmãos nossos, né, que nós amamos, no trabalho convencional, no trabalho espiritual, lá no centro, por exemplo, quantas pessoas já partiram de volta à pátria espiritual? Né? O quanto nós aprendemos com eles. Eu tenho ali, eu cheguei ali em 1992, o Paulinho também é antigo lá, o Carlão, nós aprendemos com irmãos ali dentro que moram no nosso coração até hoje, já partiram. Vamos falar uma apenas aqui, senão a gente vai ficar estendendo o trabalho. Nosso amigo, nosso patrono, nosso querido Fábio Lacha, por exemplo, né? Quanta sabedoria tem até hoje, né, no mundo espiritual, o quanto nós aprendemos com ele. Então, são irmãos, né, que nós devemos lembrar, nós devemos ter bons sentimentos com relação a eles na hora de nós partirmos para o nosso trabalho. Ou seja, que eles sirvam de exemplo para nós. Né? A gente lembra do trabalho, eu particularmente lembro do quanto o Fábio se dedicou ao centro e trazia coisas boas para a gente, muito evangelho, muitos conselhos, né? Em algumas ocasiões, a problemática que aparecia, como é que ele resolvia, a orientação que ele dava. Isso tudo é um legado que eles nos deixaram, nós precisamos de aproveitar. Onde isso? No nosso trabalho. Qual o trabalho? O trabalho de aperfeiçoamento espiritual. Onde? Em casa, no trabalho, no centro, na sociedade, na rua, na comunidade. Né? Nós precisamos de pensar nisso. Porque pessoal, do verbo haver, há no mundo mais beleza do que aridez. Nós aprendemos muitas coisas boas, né? Tanto com os irmãos desencarnados, mas muito com os irmãos encarnados também. Né? O Emmanuel fala da nossa família consanguínea, ele lembra da família consanguínea aqui, né? Dos nossos pais que nos orientaram, que nos educaram, que trabalharam para a nossa alimentação, para o nosso vestuário. Esses também deixaram um legado que hoje nós devemos seguir, né? E tentar imitá-los e fazer, né, até um pouco melhor do que eles fizeram, porque hoje nós temos um pouco mais de recursos. Antes, né, as dificuldades eram maiores. Então, há no mundo mais beleza do que aridez, há mais bondade do que ignorância, mais alegria do que tristeza, muito mais luz do que escuridão, muitos mais corações devotados ao amor do que ódio,
mais solidariedade do que indiferença, mais fraternidade do que meras distâncias. Então, nós somos hoje, ainda somos espíritos, o tanto quanto equivocados, né? Ligados a sentimentos que nós precisamos ainda largar para lá, como orgulho, né? Inveja, mas nós temos muitas coisas boas que nós aprendemos e amealhamos ao longo das nossas existências, ou ao longo da nossa existência agora, no última centena aqui na Terra, né? Nós aprendemos com essas pessoas que o Emmanuel fala, essas pessoas que estiveram ao nosso lado, nos dando amor, carinho, nos ensinando a respeitar as pessoas, nos respeitando, e é isso que importa para nós. É essa vivência que nós devemos passar no momento do nosso trabalho. Entretanto, para que possamos perceber isso, ou seja, essas coisas boas, a beleza, né, a bondade, a luz, a alegria, né, a solidariedade, a fraternidade, para que nós possamos perceber isso no mundo, isso é preciso abrirmos mais os nossos olhos da alma, tornando o nosso ponto de vista mais divino, mais sublime. Isso depende somente de cada um de nós. Como é que a gente abre os olhos da alma e os ouvidos da alma, né? É como diz os irmãos espirituais, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Como é que a gente abre isso? É mergulhando mais em momentos contemplativos, igual esse, por exemplo, que nós estamos estudando o Evangelho. A gente desliga tudo e vamos ouvir o que os irmãos espirituais têm a dizer, né? É fazendo o culto do Evangelho do Lar, você mergulha no momento contemplativo, você eleva os seus pensamentos, aí você vai ouvir esses irmãos, eles estão na pátria espiritual, né? Vai ouvir os irmãos que já partiram, através de uma intuição, né? Através do canal mediúnico. Só que isso depende de cada um de nós, como diz aqui. Por quê? Porque nós precisamos dar o primeiro passo, né? Nós precisamos de trabalhar em nós essa sensibilidade, desenvolvendo a nossa sensibilidade mediúnica através dos recursos que nós temos à nossa disposição. Quais são? A prece, né? Repito, o culto do Evangelho do Lar, a presença nessa reunião hoje, que nós somos quantas pessoas? Somos que 9, 10 pessoas, né? Fazer uma corrente, participar da nossa corrente às 18 horas, tem. A Maria José está falando que esse canal tem quase 3 anos, né? A corrente que nós temos também às 18 horas, agora dia 23 de março, vai fazer 3 anos. Nós somos lá mais de 200 pessoas, né, que ouvem as preces no momento às 18 horas, outros ouvem depois. Então, são momentos contemplativos, onde a gente busca a orientação dos irmãos espirituais. Nunca estivemos caminhando sozinhos pela terra. Muitos irmãos devotados nos amaram e nos amam, nos socorreram e nos socorrem. Alguns já nos deixaram, partindo de volta para a casa espiritual, onde um dia todos nós nos reencontraremos. Cabe a nós outros, que aqui permanecemos, aproveitar o nosso tempo nessa caminhada de aprendizado e agradecer aos devotados irmãos que nos apoiaram em nossa empreitada aqui na Terra. Agradecer aos nossos pais que já partiram, né? Aos nossos amigos que nos orientaram enquanto encarnados e com certeza continuam nos orientando. Agora, nós vamos passar para o outro livro. Tá? Eu gostaria de apresentar para todos, aliás, de lembrar para todos vocês do livro Contos desta e da Outra Vida, de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nós vamos dar uma pausa no livro Alma e Coração, né? Na lição Amará Servindo, e vamos partir para este livro, Contos desta e da Outra Vida, do Chico Xavier, em parceria com o Humberto de Campos. Na lição, que tem o título de Servir Sempre. Então, o título lá do Emmanuel, Amará Servindo, o título do Humberto de Campos, Servir Sempre. Nesse capítulo, nessa lição, depois vocês podem até ler, porque ela é muito boa, eu não vou conseguir mostrar toda ela para vocês, que ela é muito extensa, muito grande. Mas aí Jesus, ele é procurado na casa de Pedro por um dos doutores da lei, né? E esse doutor da lei tinha a intenção de fazer com que Jesus te contradissesse, Jesus caísse em contradição, né? Então ele foi apertar Jesus. Então ele fez várias perguntas com essa, perguntou várias vezes sobre a questão, tentando comprometer Jesus. E todas as respostas de Jesus eram assim: é preciso ser humilde e servir mais. Uma outra pergunta, Jesus dava a resposta: é preciso ser humilde e amar mais. Uma outra,
é preciso ser mais caridoso e servir mais. Mas sempre, sempre no finalzinho, e servir mais. Então, amar mais, servir mais. Ser mais paciente, servir mais. Ser mais humilde, servir mais. Né? Ter mais esperança e servir mais. Ele sempre dava essa resposta para o Efraim, que era esse judeu, né? Que o procurou na tentativa de fazer com que Jesus se desdissesse, né? Como diz os outros. Então eu peguei uma, né? Para a gente fazer nosso fechamento, mas que sirva de fixação para nós. Lá na aulinha de evangelização, quando a gente estava aula de evangelização do nosso querido Pacini, né? Aqui em Juiz de Fora, a gente dava a aulinha de evangelização e no final tinha uma fixação. A gente tinha um desenho que dava para as crianças colorirem e levar para casa, que lembrava o tema da aulinha. Então, o nosso tema de hoje é servir mais, e a gente vai tentar deixar isso de fixação para todos nós. Mas, a pergunta que ele faz é assim, e os assassinos? Que comportamento devemos adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças, mestre? O que fazer diante disso? E Jesus respondeu, é preciso mais perdão e servir mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, depois de um número grande de perguntas, e tendo visto a tranquilidade de Jesus, a harmonia do Cristo em responder, a sua segurança, né? E é lógico, a sua fraternidade, Jesus amava a todos indistintamente, mas o chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem se despedir-se. Então Jesus sai para tomar um copo de água, vai até a cozinha, né? E quando ele volta, o Efraim já tinha ido embora. Decorridos 2 dias, quando os esbirros do Sinédrio chegaram, em companhia de Judas, para deter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente, e sorrindo ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse terrível salteador, perguntou sarcástico, não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo, o olhar tranquilo, e disse apenas, é preciso compreender e servir mais. É preciso compreender e servir mais. Jesus disse isso indo, né, para o seu calvário de sofrimento e dizendo que tudo é perfeitamente compreensível, que ele havia compreendido a tudo e que nós deveríamos também. Então, Jesus nos dá o seu testemunho. Né? Jesus não deixou de vivenciar uma palavra que houvera dito para nós. Né? É o exemplo o tempo todo, falando e agindo, não se detendo na superficialidade das palavras, como diz o Emmanuel, mas atendendo a todos, ajudando a todos, orientando a todos. Né? Essa é a lição que a gente fica essa noite. Né? Diante de tantos exemplos do Mestre, diante de tantas lições que a gente já conhece, tantas passagens pelo seu Evangelho, que são muitas, né? Belíssimas, essa é uma que a gente deve guardar no nosso coração, de sempre compreender, amar e servir sempre. Muito cuidado nós devemos tomar no mecanismo, com o mecanismo, de fazermos as coisas de forma mecânica, sem pensar. Até o trabalho, né, que a gente dedica lá na nossa casa religiosa, não pode ser um trabalho mecanizado, tem que ser um trabalho mergulhado na vida contemplativa, na observação das coisas, das pessoas, pedindo ajuda sempre. Se o trabalho está bom hoje, mas vamos pedir o auxílio ao mundo espiritual para que ele se torne melhor ainda amanhã, né? E que a gente possa também usar essa intenção com relação a nós e aos nossos melhores propósitos. Como é que está a atuação no meu trabalho com a minha equipe? Tá bom? Eu estou bem, né? Eu estou sendo um irmão bacana? Ou eu chego e saio e não observo ninguém, não olho no olho do outro? Quantas vezes nós nos reunimos no centro para recebermos lá 90, 100 pessoas que vêm nos dar a oportunidade do trabalho filantrópico, né? E a gente não olha uns para os outros como trabalhadores. Eu acho muito arriscado isso, muito perigoso isso. Nós precisamos de olhar uns para os outros,
Nós devemos atender as pessoas que nos procuram no momento de acolhimento, mas nós devemos acolher uns aos outros também, tá, gente? Da casa, para que o trabalho tenha essa pureza que Jesus tanto deseja de cada um de nós. Para a gente finalizar o nosso trabalho dessa noite, tem um pensamento maravilhoso de Joana de Anjos que diz o seguinte: se souberes ouvir o celeste orientador, aprenderás servindo e servirás amando. E reconhecendo a tua condição de simples viajante do mundo, ainda um espírito ligado, né, às coisas pequenas, usarás cada dia a bússola da bondade e da fé, num esforço tremendo, se esforçando, se vigiando o tempo todo. Primeiro, vigiando o pensamento para que a verbalização saia da melhor forma possível. No divino silêncio, nutrindo a certeza de que aportarás amanhã sob a inspiração de Jesus, na grande praia da verdade, onde encontrarás, enfim, a tua vitória eterna. Que essa vitória eterna seja nossa, né? Diante da nossa permanência aqui na Terra ainda. E quando voltarmos para a pátria espiritual, né? Que encontremos esse mar de tranquilidade, que tantos espíritos encontraram, né? Tantos irmãos que trabalharam devotamente, não fizeram grandes trabalhos, mas fizeram os melhores trabalhos que puderam fazer. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo convite, que Jesus possa nos abençoar e nos amparar, meus irmãos. Hoje, amanhã e para todos sempre. Uma boa noite a todos.